Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e na ordem dos sacramentos, hoje eu falo do sacramento da ordem. E você que está passando agora por esse canal, ainda não se inscreveu, convido você a se inscrever, você vai ser muito bem-vindo. Nós estamos fazendo uma série de vídeos falando sobre os sacramentos, os 7 sacramentos. Você que está chegando agora, você vai ver nesse vídeo sobre o sacramento da ordem. Já vimos aí 6 sacramentos, 7, 6 com este, e então nesta série que já está quase chegando ao final. E no final, depois do último vídeo, eu vou fazer o sorteio deste livro aqui, Sacramentos, Dúvidas que o Povo Tem, publicado pela editora Ave Maria, para aquelas pessoas que deixaram seu nome e a sua cidade aí abaixo. Então, se você ainda não deixou, convido você a deixar o seu nome e a sua cidade para você entrar no sorteio do último vídeo deste livro aqui, que você receberá na sua casa com uma dedicatória minha para você. Então, vamos lá para o vídeo sobre o sacramento da ordem. Juntamente com o sacramento do matrimônio, o sacramento da ordem é um sacramento de serviço. Por que sacramento de serviço? Porque o padre existe, ele é padre para servir a igreja. Por isso, é um sacramento de serviço. O sacramento da ordem, ele tem graus, os 3 principais graus do sacramento é o diaconato, que é o primeiro grau do sacramento da ordem, depois a ordem do presbiterato, para aqueles que vão ser padres, e a ordem do episcopado, para aqueles que são escolhidos bispos. Vale lembrar que antes do diaconato tem também ordens menores, chamadas de leitorato e acolitato, que antes de uma pessoa ser padre, enquanto ela está no processo formativo, ela recebe lá no finalzinho da sua formação esses graus de ordens menores, leitorato e acolitato, e depois lá, praticamente no seu último ano de formação acadêmica, ele recebe a ordem do diaconato. O diaconato, para quem vai ser padre, é temporário, existe o diaconato permanente para homens casados, mas para aqueles que vão ser padres, ele é o primeiro grau do sacramento da ordem. Depois, então, é que vem a ordem do presbiterato. Vale lembrar também que, igual ao sacramento do matrimônio, o sacramento da ordem é indissolúvel. Uma vez padre, é para sempre padre. Como diz aquela passagem bíblica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Talvez as pessoas perguntem, mas e os padres que deixam a batina? Ele deixa a batina, mas ele não deixa de ser padre. Ele não vai poder exercer mais o seu ministério, ele vai ter restrições, mas ele vai continuar sendo padre, porque o sacramento da ordem é um sacramento para sempre. As pessoas, para serem padres, e vale lembrar que o sacramento da ordem é um sacramento exclusivo para homens, a igreja ainda não permitiu a ordenação de mulheres, a igreja católica, então é um sacramento exclusivamente para homens, e para aspirar este sacramento é preciso ter vocação. Por isso que tem um tempo longo de preparação, que varia de 7 a 10 anos, dependendo da etapa que a pessoa entra para a formação e dependendo da ordem religiosa, da diocese. Então, é no mínimo 7 anos e no máximo 10 anos. Gira em torno deste tempo para que uma pessoa se prepare, reflita se é isso mesmo que ela quer antes de receber o sacramento da ordem. Por isso, precisa ter vocação. E essa vocação vai sendo trabalhada durante este período. Então, o tempo é um tempo relativamente longo, claro que não é tão longo comparando um sacramento que é para sempre,
mas é um tempo razoável de formação. Por que é que tem essa diferença? Às vezes, o jovem, antigamente, se entrava para o seminário criança, então levava-se muito mais tempo, né? 7 a 10 anos é para você fazer as 2 faculdades que são exigidas pelo Código de Direito Canônico. Agora, se a pessoa, a criança, o adolescente, o jovem entrar para fazer ensino fundamental, ensino médio, tudo dentro do seminário, vai ser muito mais longo. Antigamente, entrava-se muito novo para o seminário. Há experiências de padres mais idosos que entraram com 7, 8 anos, até menos que isso, para o seminário. E aí ficaram. Agora, hoje mudou um pouco essa configuração. Nós falamos hoje da vocação adulta. Há muitas pessoas que, depois de terem já tido uma vasta experiência de vida, com seus 25, 30 anos, que já deveria ser padre, é que procuram um seminário. Há dioceses e congregações e ordens religiosas que recebem pessoas, vocações adultas, já com alguma faculdade, enfim, há essa diferenciação. Mas o tempo médio aí é de 7 a 10 anos. Por quê? São, em média, 3 ou 4 anos de filosofia e 4 anos de teologia. Para os religiosos, membros de congregação, de ordens, de instituto, o tempo é maior, porque além dessas faculdades, também se tem um tempo de noviciado, que às vezes são de 2 anos esse tempo. Então varia bastante também isso. E tem uma diferença entre, muita gente não sabe, às vezes as pessoas perguntam, padre, é tudo igual? Enquanto sacramento da ordem, todos são iguais, mas enquanto formação, não são iguais. Há padres que têm mais formação que outros, a começar aí por padres de congregações e ordens religiosas que têm um tempo maior de estudo que os padres diocesanos. E também há padres que fazem outros estudos, além da filosofia e da teologia. Há padres que estudam psicologia, há padres que estudam administração. No meu caso, eu fiz o doutorado em sociologia, fiz o pós-doutorado em antropologia social. Então, se o padre tiver possibilidade de estudar mais, ele pode e deve estudar. Isso é muito importante. E por que estudar mais? Porque quanto mais capacitado você for, mais você vai poder ajudar as pessoas. E isso é importante. Qual a idade para ser padre? Se a média para um jovem ser padre, ele vai estar recebendo o sacramento da ordem, se ele entrou ali depois que ele terminou o ensino médio, ele vai receber o sacramento da ordem por volta dos seus 25 anos. Inclusive, não pode receber antes disso. Mesmo que ele termine os seus estudos acadêmicos antes dos 25 anos, o Código de Direito Canônico não permite que um padre seja ordenado com menos de 25 anos. É a idade mínima para um padre ordenar. Idade máxima não tem. Pode ser bastante já padres que vocações adultas que vão ordenar lá com 40, às vezes com 50 anos, enfim, não tem uma idade limite, tem uma idade mínima pelo Código de Direito Canônico. Muita gente pergunta o que faz um padre. Às vezes as pessoas imaginam que um padre só reza a missa. Boa parte das pessoas imaginam isso. Esse é o essencial que todo padre tem que fazer, mas esse é o mínimo que nós fazemos. O básico que um padre faz é celebrar os sacramentos, né? Que é celebrar a missa, ouvir confissões, atender doentes, a unção dos enfermos para os doentes, mas um padre também administra paróquias. Se ele é vigário, ele auxilia o pároco a administrar paróquias. Existem padres que são párocos e padres que são vigários paroquiais. Antigamente se chamava de vigário o pároco, mas o Código de Direito Canônico deixa muito claro. Pároco é o responsável direto pela paróquia, vigários são os auxiliares do padre. Quando há mais de um padre numa paróquia, um é o pároco, os demais são vigários paroquiais.
Existem também outras funções além dessas que o padre desempenha. Padres pregam retiros, tem padres que dão aula, enfim, tem uma série de atividades que o padre faz ou pode fazer. Mas o básico é administrar uma paróquia, administrar os sacramentos. Lembrando também que às vezes as pessoas perguntam quanto tempo um padre fica numa paróquia. Um padre diocesano, pelo Código de Direito Canônico, ele ficava para sempre numa paróquia. Talvez vocês tenham aí, conheçam padres que estão há 20, 30, 40 anos, que ficaram a vida toda numa paróquia. Hoje, boa parte das dioceses, elas estão colocando um limite para o padre ficar numa paróquia. Então, quando o padre assume uma paróquia, na provisão dele, já vai declarado que ele vai ficar por 6 anos. Para ele saber que depois de 6 anos ele será remanejado para uma outra paróquia e a paróquia que ele está virá um outro padre. Isso é muito importante para ver essa rotatividade na paróquia. É por um crescimento para todos, mas nem todos gostam muito dessas mudanças. Agora, para os padres de congregações, ordens religiosas, não. Já tem um tempo determinado, geralmente é 4 anos que um padre fica numa paróquia, tendo possibilidade de renovação para mais 4, mas a grande maioria dos padres religiosos ficam 4 anos numa paróquia, depois são transferidos aonde aquela congregação, aquela ordem religiosa tem casa, diferente de um padre diocesano que só fica dentro daquela jurisdição diocesana, diferente de um padre religioso que tem missão em lugares distantes, etc. Mas esse é tema de um outro vídeo, e inclusive eu fiz um vídeo tratando sobre isso. Se vocês quiserem aprofundar mais, já faz um tempo eu fiz um vídeo mostrando a diferença de padres religiosos e padres diocesanos. As pessoas perguntam também se padre se aposenta. O padre contribui com o INSS e ele se aposenta como qualquer cidadão, qualquer pessoa. Porém, ele não deixa de exercer seu ministério nunca. Ele só deixa de exercer o seu ministério quando ele está doente, quando ele adoece. Mas se ele tiver 80, 90 anos, tiver saúde, ele continua exercendo seu ministério, ele continua celebrando missa, ele continua ouvindo confissões, ele continua pregando retiros, tendo as suas atividades. Então, nesse sentido, um padre não aposenta, só quando ele não tem mais condição de exercer sua missão é que ele para de exercê-la. Outra pergunta também que muitas pessoas fazem é que tem sacramentos que é exclusivo do padre e tem sacramentos que leigos podem ministrar. Então, quais são os sacramentos que são exclusivos dos ministros ordenados, padres, bispos? Eucaristia, celebrar missa, né? É só o padre que pode fazer isso, diácono não pode, o padre e o bispo que pode celebrar. A unção dos enfermos também, é só o padre e o bispo que pode dar. Ministrar o sacramento do crisma é o bispo e ele pode delegar um padre também. Ordenar outros padres é só o bispo que pode ministrar esse sacramento. E ouvir confissão, é só padres e bispos que podem. Agora, o batismo e o matrimônio, como eu disse nos outros vídeos anteriores deste sacramento, pode ser ministrado por leigos e por diáconos. Então, pode um ministro leigo, um diácono, ministrar o sacramento do batismo e pode também testemunhar casamento, como eu disse no vídeo anterior. Outra coisa importante de destacar é que os padres precisam viver o celibato e a castidade. Esse é um desafio que muita gente às vezes não quer ser padre porque não consegue viver o celibato e a castidade. Essa é uma exigência e é um grande desafio, porque não pensem vocês, padres são muito tentados, né? Às vezes as mulheres, elas pegam no pé mesmo de muitos padres. E se você não for firme na sua decisão, na sua vocação, as pessoas acabam tropeçando. Então é muito importante o jovem, a pessoa que está buscando aí o sacramento da ordem, saber que o padre deve viver o celibato, viver a castidade. Isso faz parte deste sacramento e faz parte desta vocação.
Então fica aí o recado para as mulheres que gostam de pegar no pé dos padres, de tentá-los na sua vocação, para deixá-los em paz, exercendo a sua missão, aquilo que ele escolheu para a sua vida. E isso é muito importante e quando há essa colaboração, a missão fica muito mais fecunda. Esse é um dos inúmeros desafios. Outra diferença também de padres religiosos e diocesanos é a questão de bens. Padres religiosos não podem ter bens no seu nome. Tudo que um padre religioso tem pertence à congregação que ele é filiado. Diferente de um padre diocesano, que ele pode ter bens no seu próprio nome. Já um padre religioso, ele faz voto de pobreza. Então, essa também é uma diferença que eu trato num outro vídeo. Enfim, há uma série de outros dados aí relacionados ao sacramento da ordem. Eu selecionei esses temas para falar um pouquinho desse sacramento, lembrando que também o sacramento da ordem tem fundamentação bíblica, tudo que é vivido no sacramento da ordem tem fundamentação bíblica, está no catecismo da igreja. Para aprofundar mais sobre este sacramento, você pode ler os números lá do catecismo da igreja e se você tiver dúvidas também esse livro aqui vai te ajudar muito. E eu quero lembrar vocês que no dia 21 de julho, uma terça-feira, eu vou fazer uma live sobre este livro com a editora Ave Maria. Você já é nosso convidado. Então anote aí, dia 21 de julho, terça-feira, 17 horas. Tá bom? Então eu conto com você. Eu vou falar disso também nos 2 vídeos seguintes, mas já vou adiantando para você marcar aí na sua agenda, para a gente se encontrar lá no dia 21 de julho, terça-feira, às 17 horas, numa live falando sobre este livro aqui, que talvez seja você que vai ganhar, quem sabe. Então, Deus abençoe. Por hoje é isso. O nosso próximo vídeo será sobre o sacramento da unção dos enfermos. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até o nosso próximo vídeo.